Rosangélica, fonoaudióloga do setor de educação inclusiva da Prefeitura de Caraguatatuba. Juntas, eu e a Marcela, abordaremos o tema dificuldade e distúrbio de aprendizagem. Antes, vou solicitar a você que acesse o nosso canal no YouTube e o nosso perfil no Instagram e no Facebook. Bora lá para as dicas? As dificuldades de aprendizagens são barreiras ou sintomas que impedem o desenvolvimento da criança em relação ao desenvolvimento das outras crianças baseado no método dos aprendidos por elas. Funcionam como fatores externos agravando a sua dificuldade. Esse fator é percebido na escola por volta do segundo ano, período em que a criança começa a consolidar o processo de alfabetização, ou seja, quando sistematiza o processo de leitura e escrita, o que vai exigir atenção e uma organização cognitiva. Essas dificuldades, elas ocorrem por causas multifatoriais e precisam ser investigadas. Fatores orgânicos, fatores emocionais e fatores ambientais. Vamos explicar um pouquinho cada um deles? Os fatores orgânicos, eles acontecem por conta do processo gestacional, nos períodos pré, peri e o pós-natal. O período pré-natal pode ser em decorrência de alguma complicação que a mãe tenha tido durante a gestação. Problema alimentar, algum problema de saúde, alguma infecção. O perinatal ocorre do nascimento ao primeiro mês de vida, por conta de uma necessidade do uso da incubadora, alguma infecção, algum problema que a criança possa ter tido nesse período. E o pós-natal. Outro fator emocional. Ele ocorre por consequência de conflitos internos da criança, ocasionado por problemas familiares ou problemas escolares. Pode ser por divórcio dos pais, pode ser por brigas constantes no ambiente, mudança de endereço, desestrutura familiar que impeça uma boa noite de sono, ou até mesmo a perda de uma pessoa de muito significado na vida da criança. Mudança de endereço ocasionam trocas de escola, ou então trocas de professores, dificuldade em acompanhar a metodologia de alfabetização da escola, ou até mesmo a irregularidade da criança na sala de aula, por consequência de algum problema familiar, e essa criança, porventura, ela tem várias ausências, muitas faltas. Existem ainda os fatores ambientais, vinculados à questão socioeconômica e o cognitivo. Entra nesse quesito a questão da alimentação inadequada, a falta de saneamento básico, falta de incentivo à leitura, falta de acesso a passeios culturais, por exemplo. Esses três fatores implicarão na vida da criança de uma forma que deixarão algumas marcas, alguns sintomas. A criança, ela vai ter sempre aquela tendência de uma criança sem atenção, avoada, completamente desligada, com baixo rendimento escolar, baixa da autoestima, e ainda vai apresentar um comportamento inadequado, uma irritabilidade, uma depressão. Essa criança deverá passar em avaliação com um profissional para investigar se ela apresenta uma dificuldade visual, se ela apresenta uma dificuldade do processamento auditivo central, e daí poderá ser encaminhada para vários outros profissionais a fim de fazer uma avaliação mais aprofundada.
Agora, daremos continuidade com o distúrbio de aprendizagem com a minha amiga Marcela. Olá, meu nome é Marcela, eu sou fonoaudióloga e hoje eu vim falar sobre os distúrbios de aprendizagem. Então, a Rosa começou falando sobre as dificuldades e eu vou falar um pouquinho sobre os distúrbios ou transtornos de aprendizagem. Aí depende, essa nomeação depende do autor. Os distúrbios de aprendizagem são uma disfunção neurológica, ou seja, afeta o sistema nervoso central. O autor Vítor da Fonseca diz que o distúrbio de aprendizagem está relacionado a um grupo de dificuldades específicas e pontuais, caracterizadas pela presença de uma disfunção neurológica, ou seja, o cérebro funciona de uma maneira diferente nas áreas da leitura, da escrita e do cálculo. Então, no distúrbio de aprendizagem, a inteligência é normal. Então, nós temos que descartar uma deficiência intelectual primeiro. Então, é aquela criança que apresenta um desempenho não compatível com a capacidade que ela apresenta. É um aluno que vai melhor em uma atividade prática, que apresenta um desempenho irregular. Então, ele começa bem, depois piora em alguma atividade, por exemplo, na leitura. Então, só para exemplificar, os distúrbios de aprendizagem que nós temos é a dislexia, a desortografia, a descalculia e a disgrafia. Então, no nosso próximo conteúdo, nós iremos aprofundar nesses distúrbios de aprendizagem. Então, não se esqueça de já se inscrever no canal, compartilhar o nosso vídeo e muito obrigada! Até a próxima!